Empenhei a minha palavra e não volto atrás. Marido e mulher me olharam significativamente, mas, sem dar a mínima para nenhum deles, saí, representando em cena. O comerciante, me alcançando no corredor, pediu: Doutor, espere um pouco, vamos conversar, o casal de Ribeirão está esperando. Não é o que vocês querem? Indaguei, reticente, no diálogo que prosseguiu. O senhor acha uma criança crescendo enjeitada numa casa? Não sei. O amor faz falta. Se damos carinho às plantas e aos animais, por que o negarmos a uma criança? Você e a sua esposa estão certos. É melhor darmos sequência ao plano. Diremos Isadora que o menino teve que ser internado com pneumonia que morreu. Ela vai chorar, mas tudo passa. Doutor, o senhor nos perdoe. O senhor está falando por você ou também pela sua esposa? Tenho certeza de que falo por nós dois. Não somos tão cruéis assim. Eu pensei que fossem. Lembra-se da proposta que ambos me fizeram. Tínhamos receio de mais uma criança doente, a Isadora. A Isadora melhorou, mas não alimentem muitas esperanças. A esquizofrenia costuma ser uma prova para toda a vida. É possível que ela recaia em outras crises. Quais as chances do meu neto ter herdado a carga genética da mãe? Ainda é cedo para falar, mas a chance é de 50%. A Isadora deve ter herdado o problema de alguém de sua família. Cientificamente, não se chegou a qualquer conclusão, mas, no caso da esquizofrenia, a genética parece implacável. A avó dela, mãe de minha esposa, morreu num hospital psiquiátrico, daí o trauma que carregamos. A sua esposa argumentei também não me parece muito tranquila. A nossa vida tem sido difícil. O senhor já deve ter reparado que ela tem problemas psiquiátricos, desde a primeira vez que me procuraram. Isto explica, doutor, a minha angústia. Explica, mas não justifica. O senhor tem razão. Como faremos? Questionei. Ficaremos com o menino. Quem sabe, tenho certeza de que a presença do seu neto em sua casa será bom para todos vocês. Quando poderemos levá-lo? Não é prudente que seja agora. Digamos dentro de uns 3, 4 dias. E a sua esposa, não seria interessante ouvi-la? Voltamos para o quarto e a senhora, ao nos perceber abrindo a porta, que rangeu, levou o indicador aos lábios e pediu silêncio. O garoto dormia nos seus braços e, extenuada, Isadora igualmente cochilava. Chamando a porta para conversar, após ter acomodado o neto no berço rente à cama da filha, fui direto ao assunto. Precisamos resolver. Aqui não é maternidade e muito menos orfanato. Resolver o quê, doutor? Perguntou, dando o braço ao marido. O que vocês me pediram que fosse feito quando a criança nascesse? Infelizmente, o parto se antecipou e vamos levar a minha filha e o meu neto conosco. Reagiu com energia. E, dirigindo-se ao esposo, disse, incisiva: Eu quero a criança. Eu quero a criança. Tudo bem, atalhei, temendo ir além do que me competia. A criança é de vocês. Eu tenho um primo que é da polícia, doutor, desafiou a mulher. Ora, aquela seria boa. Eu atrás das grades, quando aqueles dois aqui deveriam estar trancados numa das celas do sanatório? Não, minha senhora, não há necessidade de que cheguemos a tanto, falei, piscando discretamente para o cerealista. Não queremos complicações com a polícia. Quer dizer que dentro de uns 3 dias vocês poderão viajar. Uberlândia não é tão longe assim. Ficarei aqui, como? Interrogou o esposo, surpreso. Ficarei aqui. Repetiu, com ênfase, a avó. Mas o hospital não possui acomodações adequadas. Vocês pagando, eu ajeito, redargui. Dinheiro não é problema, doutor. Então, está tudo resolvido. Depois do almoço, deixando a esposa na companhia da filha e do neto, o comerciante partiu.
tendo ficado acertado que voltaria no meio da semana para buscá-los. Naqueles pouco mais de 2 dias em que se hospedara conosco, pude melhor analisar os dramas da família. O espírito que reencarnara havia sido, em existência pregressa, o pivô do desentendimento entre aquelas duas, que, agora, ele deveria se esforçar por reaproximar. No outro dia, mãe e filha já me davam a impressão de disputar o menino. No dia marcado para a alta hospitalar de Isadora, convidei o casal ao meu gabinete e esclareci sem meias palavras. Devo dizer a vocês que nunca houve ninguém em Ribeirão Preto interessado no seu neto. Se vocês pensaram que eu fosse capaz de aceitar a proposta que ambos me fizeram, enganaram-se redondamente. Sinto-me no direito de dizer o que estou dizendo. Aqui mando eu e não aceito que ninguém levante a voz para mim ou me faça ameaças. Primeiro, vocês me propuseram um aborto e, depois, que mentisse para Isadora. Falamos em dinheiro. Vocês não me devem nada. A minha consciência não está à venda aí. Se estivesse, não teria dinheiro para comprá-la. A menina, de fato, é doente. No entanto, é mais sadia que vocês dois e, principalmente, mais que a senhora disse, olhando para aquela mulher, que abaixou a cabeça. Moderem o temperamento e pensem na responsabilidade que estão assumindo ao levar esta criança para casa. São católicos. Por que não frequentam a igreja? A Isadora vai necessitar prosseguir com o tratamento. A senhora também precisa. Eu? Exclamou a mulher, ante o silêncio do companheiro. A senhora, confirmei. Mas eu não sinto nada. Às vezes, a pior doença é aquela que não se sente. Sou apenas um pouco nervosa, tenho insônia. Trate-se, não comigo, mas trate-se. E eu, doutor? Perguntou o pai de Isadora. O senhor, meu amigo, aumente a sua cota de paciência e não seja mais tão omisso. O seu neto vai precisar muito de sua proteção, porque o senhor não continua olhando Isadora. Ela não é um caso para mim e nem o sanatório é um hospital para ela. Não sabemos como agradecer. Pois não agradeçam. Eu não fiz nada, foram os espíritos. Que espíritos? Indagou a mulher, com certa ironia. Os espíritos, senhora, nos quais eu acredito. Procurem fazer jus à bênção recebida. O neto de vocês é a sua oportunidade de abrandar a prova. Tenham juízo. Se não souberem se relacionar, tudo ficará pior. Isadora e o menino necessitam de carinho. Não dispute o seu neto com a sua filha. Unam-se, para criá-lo com amor. É só o que eu tenho a dizer. Vocês me desculpem, mas, além de pigarro, eu não costumo ficar com mais nada entalado na garganta. Despedimo-nos e, ao abraçar Isadora e abençoar o garoto, confesso-lhes que o velho músculo cardíaco tropeçou dentro do peito. Eis o cheque, doutor, disse o comerciante, preenchendo uma folha, a minha revelia. Este cheque, senhor, respondi, rasgando-o em pedacinhos. Incógnita. O meu misterioso paciente estava de volta. Chegou à minha casa num sábado à tarde, num desses sábados sem luminosidade, com excesso de nuvens escuras no firmamento. Havia vários meses que eu não o via. Da última vez em que conversamos, ao sair, ele me disse que o tratasse pela alcunha de Legião. Vamos entrar, cumprimentei, sem receio. Apesar de sua estranheza, Legião me parecia inofensivo. Era apenas alguém querendo um ombro para desabafar. Ora, eu escutava gente o dia inteiro. Os problemas da alma são muito mais diversificados que os problemas do corpo humano. A alma é um continente inexplorado, um universo muito maior que o próprio universo. O senhor me desculpe pela demora involuntária, explicou-se. Tive alguns embaraços. Também, com tanta gente dentro de você. Brinquei. Como assim? Você não disse chamar Legião? E sou mesmo, doutor, falou, acomodando-se na cadeira. Cada dia eu me sinto diferente. Não sei como pode ser isto.
Estamos debaixo de várias influências, retruquei, tentando aprofundar-me no diálogo que se estabeleceu. Reagimos diversamente a cada uma delas. Alguém afirmou que não existe ser mais singular e plural que o homem. Aliás, é herança divina, pois Deus é único. No entanto, as suas faces são múltiplas. Às vezes, eu me elevo quase tomo um rumo na vida, porém, na maioria das vezes, vivem, doutor, muitas pessoas comigo, não me sinto hora alguma eu mesmo. Você já ouviu falar em obsessão? Questionei. É claro que sim, não sou um completo ignorante das coisas espirituais. Acredito perfeitamente na interferência negativa ao que vivemos expostos. Interferência negativa e positiva, consertei. A escolha é nossa. O homem vive pela sua mente, é o pensamento que nos direciona. Eu não creio que, comigo, o problema seja obsessão, pois não sinto qualquer influência perniciosa ao meu lado. O pensamento desconhece fronteiras. Os que nos querem prejudicar podem fazê-lo a longa distância. A prece é o pensamento benéfico que se projeta no espaço, para o que pensamos e sentimos. Não existem dimensões e barreiras. Mesmo assim, doutor, a dificuldade é comigo mesmo. Sinto que é assim. Nenhum obsessor precisaria perder tempo comigo. Eu me transfiguro instantaneamente e não me controlo. Como deve ter reparado, não sou agressivo e não me incomodo com os outros. Vivo trancado em meu próprio mundo. Talvez o seu problema, argumentei, seja falta de objetivo na vida, falta de ideal. Não tenho ânimo algum, sua apatia personificada, depressão. Não creio, depressão, para o meu caso, é um termo muito vago. Traumas de vidas passadas, o espírito conserva reminiscências. Não sei. Não sou daqueles que valorizam a reencarnação. Muitas vidas? É possível, mas o espírito é sempre o mesmo. Eu quero ficar parado. Detesto o chamado esforço de ascensão. Subir para quê? Qual o objetivo de avançar? O universo nos desafia, nada do que conhecemos permanece estagnado. Tudo é movido por um anseio de expansão. É lei natural da vida, morrer, renascer, morrer de novo e tornar a viver. A vida é somente dor, tudo me desagrada. Nada vem de graça para ninguém. A tristeza marca mais que a alegria. Estamos condenados. Melhor que não tivéssemos sido criados. Não fale assim. Você está pensando, e pensar é uma faculdade extraordinária. Sem saber, você está se buscando a cada momento. Por que me procura? Para tentar entender ou desistir de vez, isolar-me em algum canto escuro dormir. Ainda, doutor, não desisti de morrer. Você pensa em suicídio? Não, não penso. Sei que o suicídio não resolveria o meu problema, que não está no corpo, mas em minha própria essência. Doutor, será que Deus é doente? Deus sofreria de alguma patologia em seu cérebro divino? A sua pergunta vem a que propósito? De tudo, tenho a impressão de que Deus é um ser insano que se diverte conosco. Criou-nos e deixou-nos entregues. Ora, viver não me interessa, a aspiração à completa inconsciência que, para mim, seria verdadeiramente a felicidade. Eu não durmo, não descanso, não faço nada, mas não descanso. O meu cérebro não me concede trégua. Perambulo pelas ruas, conversando com os vivos e com os mortos, com os mortos também. Indaguei. Você é médium? Não, não quis dizer isso. Quis dizer que falo com todos e ninguém me responde. Não há quem se interesse pelas minhas aflições. Vocês, os espiritualistas, afirmam que a morte não existe. Quem lhes disse? Eu sou um moribundo, um moribundo. Você necessita de fé. Fé? Os homens mentem. Já frequentei quase todos os templos religiosos. Não sou um completo ignorante, doutor. Apesar de minha aparência, eu sou o velho. Quantos anos você tem? Perguntei, na esperança de amenizar o diálogo.
Milhares. Respondeu sem qualquer evasiva. Cada eu dentro de mim é uma individualidade secular e somando-se uns aos outros. Milhares, doutor. Eu tenho milhares de anos, no entanto o tempo não passa. Sinto-me exausto. A vida depois da morte é igual, sempre igual. A vida é sempre a mesma em toda parte. Quem lhe dá essa certeza? Você já morreu alguma vez? Morro e revivo todos os dias, porque não aquieta o pensamento. Procure se ocupar das coisas simples. Esqueça o sol, pense no grão de areia. Deixe de tantas cogitações, não depende de mim, sou governado por eles, não sei se eu sou eles ou se eles é. Que me constituem. Sou homem, sou mulher, sou adulto, sou criança, sou treva, sou luz. Todos somos assim. Retruquei. Neste ponto, você não é diferente de ninguém. Não temos ainda exata consciência do que somos, ou seja, ainda não nos definimos. O Senhor também se sente assim? É lógico. A insatisfação, quando não se transforma em mórbida condição, é um estado natural da criatura. Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. O que quer dizer? O Evangelho é o maior desafio que já foi lançado ao homem. É a meta que devemos alcançar, permanente convite de autossuperação. Autossuperação de novo? Eu não quero, não quer, mas está se sentindo impelido para isto. Eu não queria voltar aqui, não queria, mas veio. Os meus papos me trouxeram ou, por outra, alguém de mim me trouxe e me abandonou aqui. Com qual de vocês estou conversando agora? Interroguei, curioso. Qual a sua tonalidade? Nem eu sei. Todos eles falam por mim e, por este motivo, não tenho nome, não tenho sexo, não tenho cor. O que você deseja de mim? O seu caso é muito complicado. O senhor também vai desistir de mim? Bipe, meu filho, o único que lidou com sucesso com uma legião foi Jesus Cristo. Eu não tenho esse poder. Sou apenas um médico. O Senhor é mais que um médico, certamente, sou espírita. Respondi. Mas eu não o procuro por ser médico ou por ser espírita, porque, então? Indaguei, curioso. Pela sua sinceridade, o Senhor não esconde os seus limites, e adiantaria. Sou o que sou, está aí o que eu preciso aprender. Quem sabe possa me ensinar como o Senhor faz para ser simplesmente o que é. Nunca pensei nisso, a resposta me serve. Mais uma vez, o meu estranho paciente, me colocando no divã, trocava de posição comigo. O Senhor me disse que tem defeitos. Muitos. Como lida com eles? Não lido. Eu não estou preocupado com o céu. Não me preocupa ser anjo. O meu objetivo na vida é resumido. Qual? Se eu conseguir não prejudicar o próximo e fazer pelos meus semelhantes o bem que me seja possível, não aspira a ser mais, conforme me disse que precisamos aspirar. Certamente, mas não me desespero. Quero voar, mas sei que não tenho asas. Pacientemente, espero que elas me cresçam nos ombros. Não será comodismo, doutor? Digamos que seja consciência de imperfeição. O céu está onde sempre esteve. Não vai sair do lugar. Um dia, eu alcançarei. Tenho muito ainda que fazer por aqui. A terra, apesar dos pesares, me agrada. Adoro a visão das estrelas. O que lhe dá essa serenidade? Sereno, eu? Você não me conhece. Eu sou um Vesúvio, sim, de quando em quando, entra em erupção, mas não lança lavas. Como pode saber de mim, se não sabe de si? Questionei, interessado. Legião e eu. O diálogo entre nós prosseguia com um mínimo de palavras. Eu observo, doutor, acompanho as suas publicações, vive me espionando. Não é bem isto. Todos nos observam e observamos a todos, cercados por uma nuvem de testemunhas. Sei que o Senhor é um homem bom. Ora, não me lisonjei, não passo de um velho teimoso. Solitário, completou.
Vivo a sós com as minhas reflexões, impotente que me sinto para mudar em torno, e mudaria, se pudesse. Deus pode e não muda. Creio que não. Deixaria tudo como está? As coisas devem seguir o seu curso, você não acha? Talvez eu aprenda a achar. Sabe? Conversar com o Senhor me faz bem. Meras palavras, meu caro, não podemos passar a eternidade conversando. Eu sei, o relógio, daqui a pouco, terei palestra no Centro Espírita Uberabense, falarei para os jovens, o que vai abordar? Estou pensando nesta nossa conversa. É possível que eu me valha de algumas colocações. O espírito sem perspectiva se perde no caminho. Falarei para uma plateia de jovens. Os jovens não cogitam de filosofia, querem viver o momento. A eternidade é constituída de momentos. O Senhor recrimina a juventude. Eu não recrimino nada e ninguém. Há muito tempo joguei fora as minhas pedrais. As minhas janelas são de vidro. Mas, e as drogas, o alcoolismo, o sexo desvairado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O sanatório está repleto de casos de alcoolismo. E o sexo, doutor? Encaro de um modo diferente. Toda e qualquer permissividade é vício, e o vício suga as energias do espírito. O pecado é aquilo que faz sofrer. Sem respeito à felicidade alheia, ninguém é feliz. Quando o assunto é sexo, todo mundo vacila, eu não vacilo. O que você quer saber? O senhor concorda que o sexo tem apenas função reprodutora? Eu não concordo e nem discordo. Não sou eu quem faz as leis, os usos e costumes. Qual a sua opinião pessoal? O que não é mal é bem. O prazer compartilhado não é imoralidade. O problema não é o sexo em si, mas as lesões que provoca no outro. E o marido que trai a esposa, ou vice-versa. Deveriam chegar a um consenso, liberando-se um do outro. Casamento é compromisso espiritual, mas não escravidão. Muitos espíritas não pensam assim. O direito de pensar é meu. O número de pacientes femininas internadas no sanatório, insatisfeitas com o seu relacionamento conjugal, é grande. Os homens fazem o que querem, e elas se sentem castradas. No casamento que não deu certo, a mulher é sempre vítima. Por que não lhe conceder o divórcio? O senhor está falando como médico ou como espírita? Como ser humano, eu não sou fanático. Sei que alguns companheiros contestam as minhas ideias. Mas perguntei o que o assunto tem a ver com o seu caso especificamente. Você é um repórter disfarçado de paciente. Desculpe-me, doutor. Eu estava divagando. Conversar com o senhor me faz esquecer de mim. A espontaneidade com que o senhor se refere aos problemas de vida, o senhor os reduz de tamanho. Para que dramatizar? As coisas são simples. Quem cai, deve se levantar pronto. Não existe segredo. O jarro quebrou. Tratemos de colar as suas partes. Não é possível reconstituí-lo. Paciência. E o criminoso? É um irmão equivocado. É filho de Deus e, um dia, vai ser santo. A pena é de morte. Inútil. O espírito sai do corpo e volta à terra nas mesmas condições. Se a morte não existe, a pena também não. Se ninguém morre, ninguém mata. O problema é de educação. E o governo? Um bando de safados. O que eu disse, à época, foi antes da ditadura militar que, por 21 anos, imperou no Brasil e, agora, o repito em pleno regime democrático. Não quero complicações para os médiuns. Como assim? Os políticos deveriam ter mais preocupações sociais. A igreja não se importa. Padres e políticos sempre se entenderam. Espíritos iguais no poder temporal e espiritual. Responderão. De que forma? Reencarnarão e sofrerão na pele, literalmente. Estão semeando para colher. A lei divina é perfeita. A reencarnação é que me faz acreditar em Deus. Repeti. Doutor, eu preciso ir, anunciou o meu paciente, algo modificado.
Agora que o assunto estava mais me agradando. Pela primeira vez, Legião esboçou um sorriso. É uma pena, disse-me. O quê? Talvez eu não volte mais. Parte daquela minha amargura está indo embora. Preciso tocar a vida. O que você faz? Nunca me disse nada a respeito. Até agora nada. Mas farei doravante. Tem alguma profissão? Tive. Qual? Eu escrevia. Tenho obras publicadas. Alguns ensaios apenas. Nada que tenha repercutido. E o seu sotaque? Eu já preciso ir. Doutor levantou-se, sem me responder. Mandarei, depois, o dinheiro da consulta. Ora, não se preocupe. Hoje é sábado e eu, quando se trata de trabalhar no sábado, sou judeu. O cliente de quem eu nunca conseguia receber uma consulta, riu de novo. O senhor é um espírito notável. Se eu o tivesse encontrado antes, teria me achado mais louco ainda, respondi, interessado em vê-lo sorrir. Não, eu não creio. Quem me indicou a você? Algum paciente que se tratou comigo? Alguém cujo nome não pude guardar. Eu estava viajando e me expus para ele. O certo é que eu deveria ter vindo mais cedo. Você veio na hora certa. Tudo que se antecipa aborta. Estará melhor, não é? Perguntei, acompanhando até a porta. Estarei, doutor redarguiu, reafirmando. Com certeza estarei. Eu não sei dizer o que o senhor fez comigo. Nada. Talvez esse nada tenha sido tudo. O senhor não me fez diagnóstico algum. Não me rotulou. Não me prescreveu um medicamento sequer. Não me internou. Bem que pensei em interná-lo. Mas você aparece e desaparece misteriosamente. Legião sorriu e me estendeu a mão, sem mais aquela aparência tétrica de um morto fora do túmulo. Você não voltará mais mesmo. Vou sentir falta de conversar com você. Quem sabe, um dia, eu torne a passar por aqui. Pretende viajar? Sim, viajar e pensar. E os muitos que convivem com você? Estou me sentindo vazio. O Senhor os exorcizou. Ora, exorcismo é coisa de padre, não me compare a menos. Adeus, até breve. Respondi. Estando na cidade, apareça para um café. Eu não tomo café há muitos anos. Por quê? Ele pensou e respondeu, fechando o portão com suavidade. Gastrite, doutor, gastrite. Fui até a cozinha e, como ainda me restavam alguns minutos, preparei um lanche para os meus gatos, que hora alguma podiam me ver na cozinha. Depois, voltando à minha mesa de trabalho, tentei colocar em ordem algumas anotações que fizera para a palestra daquele sábado. Legião tomara preciosa parte do meu tempo e eu, que nunca fui muito de preparar palestra, estava um tanto perdido. O diálogo que mantivéramos não me saía da cabeça. Então, olhando para as prateleiras da minha biblioteca que, aos poucos, o cupim ia destruindo, levantei-me para pegar um volume de uma coleção que eu mandara encadernar. Quem sabe, imaginei, eu encontre aqui uma frase ou uma boa historieta com que ilustrar a conferência. No entanto, quando abri o livreto, quase caí de costas. Um retrato a bico de pena, feito com tinta nanquim, era a reprodução exata do rosto do meu paciente. E após dizia o pequeno texto, morto em 1918, vitimado por alcoolismo. Contista e poeta norte-americano que, infelizmente, nos deixou tão cedo aos 39 de idade. Edgar Allan Poe. Aproximadamente, 4 meses se passaram. Apesar da semelhança entre o paciente que me visitara algumas vezes e o famoso escritor, eu não tinha certeza de que os dois fossem o mesmo e, por este motivo, nada comentei com ninguém, nem com Dé Modesta. Não queria que pensassem que eu estivesse alucinado e, depois, se, de fato, ele fosse o grande literato, aquele homem disfarçara bem, jamais fornecendo indícios que pudessem identificá-lo. Uma vez ou outra, alguns questionamentos me acudiam ao cérebro: por que motivo eu fora escolhido? Como ele viera de tão longe?
Expressava-se em português. Há tanto tempo desencarnado, ainda não se encontra na vida de além-túmulo. Seria possível que acontecera, um agênere me consultar com certa frequência, tocar a campainha, entrar no meu gabinete e sentar-se comigo por longos minutos. Certa noite de quarta-feira, quando eu quase já havia esquecido o episódio, a médium amiga caiu em transe e, após prolongado silêncio, a entidade começou a falar. Alguém aqui me conhece. Estive com ele recentemente e estou voltando para agradecer. Os meus pelos se eriçaram e, de imediato, me veio a lembrança daquele homem que, desde o nosso primeiro diálogo, eu achara enigmático. Sou eu mesmo, prosseguiu. Sou, doutor, quem o senhor está imaginando? Eu sou o homem do almanaque, naquele retrato talhado a bico de pena. Não se assuste. Perambulei, sem rumo, por várias décadas. Fui criado sem pai e sem mãe. Não sei dizer como em mim se manifestou o pendor literário. A inspiração cresceu ao lado dos reveses que enfrentei na vida, mas, na maioria das vezes, eu escrevia sob os efeitos do álcool. Não pude me controlar e, desencantado, deixei o mundo. Os críticos reverenciavam os meus escritos. No entanto, nunca fui feliz. Reconheço que, apesar do valor literário das minhas páginas, escrevi inutilidades, contos e poemas que apenas repercutiram a sua época e nada que edificasse o espírito. O que fui não corresponde à fama que desfruto. Quis esquecer e fugir do cenário de tantas desilusões. Fora do corpo, a revolta se me acrescentou e sequer pude me aproximar de alguém para, de maneira indireta, continuar escrevendo. Ninguém me hospedava o pensamento. Estive na fiança, na Espanha, em Portugal. Queria libertar-me. A existência finda no corpo transitório me marcara profundamente. De que me valiam a literatura e o reconhecimento dos críticos, se eu desconhecia paz? Os europeus do mundo nada valem deste outro lado da vida. Com a voz embargada e expressando-se com naturalidade, pois sintetizava o seu drama. Encontrei amigos e conhecidos nos novos e diferentes caminhos que fora chamado a percorrer. Quase todos, porém, estavam na minha mesma condição, poucos os que haviam se cultivado para os frutos sazonados do porvir. A religião é uma farsa. Desculpem-me a sinceridade. O ritual sufoca o espírito, o excesso de formalidade compromete a mensagem. Os homens transformaram os interesses de Deus em transações do diabo. Descrede tudo. Nem a morte e a constatação de que a vida não cessa no túmulo foram suficientes para arrancar-me aquela cruel depressão. Ouvi falar do senhor, um médico que, no Brasil, dirigia um hospital de dementes. Fui à Espanha. Um dos livros que o senhor escreveu chegou por lá, não sei como, mas escapou de ser incinerado nas fogueiras da intolerância religiosa, creio que por trazer o selo de obra científica. Um dia, aproximei-me de dois senhores que conversavam à porta de uma casa. A psiquiatria se ilumina com a tese da reencarnação, comentava o primeiro. Fale mais baixo, pediu o segundo, se algum membro do clero nos escutar. Você tem razão, mas a obra do Dr. Inácio Ferreira tem caráter científico. Ele dirige um hospital psiquiátrico no Brasil e tem tratado com êxito muitos pacientes. Ah, se pudéssemos conhecê-lo. Tenho uma prima que, para mim, vive possuída. Os meus tios sofrem muito com ela. No entanto, estamos desprovidos de recursos financeiros. A viagem teria que ser feita de navio e, depois, o Brasil é qual um continente. Ao que estou informado, o Dr. Inácio mora no interior de um estado que não possui porto marítimo. Escrevamos para ele, quem sabe através de carta possa nos orientar. Os métodos dele são interessantes. Não podemos confiar. O regime político em que estamos vivendo é ditatorial. Quase todas as cartas para o exterior são violadas. O clero controla tudo. As obras de seu mestre, um francês que adotou o pseudônimo de Allan Kardec,
foram queimadas em Barcelona. É uma pena, lamentou um dos interlocutores. Como você conseguiu o exemplar do livro que tem nas mãos? Um amigo de Portugal que nos veio visitar me presenteou. Ele sabe do meu interesse pelas coisas concernentes à vida além da morte e que sou um colecionador de obras raras de cunho espiritualista. Arriscou-se. Se fosse pego, teria que se explicar. No Brasil impera a liberdade de crença. A Igreja exerce pressão, mas um país cujo território é quase do tamanho dos Estados Unidos é difícil de ser controlado. Após rápido intervalo, o poeta norte-americano desencanado continuou, ouvindo, atento, o que ambos diziam. Manifestou-se em mim a vontade de viajar e respirar outros ares. Como, todavia, fazê-lo? O meu corpo espiritual, pesado, ainda me mantinha de pés presos ao solo. Eu desconhecia, como ainda em parte desconheço, a chamada faculdade de volitação. Não tenho a mente ágil para vencer a força gravitacional. Digo ao Senhor que viajei para o Brasil, como se de corpo físico eu ainda fosse provido. Fui para o porto e procurei descobrir qual navio para a América do Sul. Cheguei ao Rio de Janeiro não me sentia bem. Caminhei pelas ruas feito um mendigo e dormia ao relento. De quando em quando, com fome e com sede, eu me aproximava de alguém. Aquilo tudo para mim era um pesadelo, imaginação sobreexcitada de um escritor que ganhara notoriedade, mas morrera pobre. Depois de quase um mês assim, ouvi falar de Federação Espírita Brasileira e anotei o endereço. A narrativa, interessante, não me permitia intervir na condição de doutrinador. O espírito falava calmo e não havia necessidade de que eu interrompesse, pois, além do mais, já havíamos conversado antes o suficiente. Da federação não me foi difícil chegar até aqui. O Senhor é bastante conhecido por lá, e um dos espíritos que transitavam lá dentro me orientou, ofereceu-me auxílio, mas eu não quis. Todo escritor é mais ou menos determinado. Eu queria conhecê-lo e, se possível, dialogar. F/inversa e para a rodoviária e pude ler, em um dos ônibus, o nome da cidade em que o senhor reside, Uberaba. Acomodei-me ao lado de um passageiro que fumava um cachimbo e o resto foi fácil. Fui de hospital em hospital até encontrar o sanatório que dirige. No entanto, não me deixaram entrar de imediato. Eu não contava com a segurança, mas esperei-o lá fora e, quando o senhor tomou o carro, aboletei-me na cabine e desci nas imediações de sua residência naquela avenida por onde passa um córrego. Como fazer, porém? No trajeto, eu falava com o senhor, mas as minhas palavras soavam sem eco. Toquei-o, no entanto não era percebido. Durante vários dias, fiquei estudando um processo. Até que, certa vez. O que vou lhes dizer em seguida, caros leitores, ficará a critério de vocês aceitarem ou não. Devo ser fiel à verdade dos fatos. Prosseguindo pela voz da médium, o célebre criador do romance policial contou, observando minhas tentativas frustradas de contactá-lo, um desconhecido me orientou: por que você não se materializa? Não é tão difícil assim. É só conseguir ectoplasma. Ora, explicou a entidade, eu jamais havia ouvido falar de ectoplasma. Que substância é esta? Perguntei, sem me dar conta, como das vezes anteriores, do idioma em que eu estava me expressando. Eu pensava em inglês e ele entendia em português. Exatamente, doutor, como está acontecendo agora. Ectoplasma, respondeu-me, fluido animal. Se você conseguir quantidade suficiente para se revestir, poderá se tornar visível. De que maneira obtê-lo? Quis saber, curioso. Através de um doador vivo ou morto. Morto? Ponto de interrogação, questionei, duvidando que aquela história toda fosse verdade. Sim, no cemitério. Poderei encontrar tal substância materializante no cemitério. Não nos corpos em adiantado estado de decomposição, mas nos que morreram recentes,
E o que devo fazer? Mentalize, plasme-se. Falou o espírito, que se retirou. Quase a desanimar, pois deu sequência à inusitada narrativa. Localizei o cemitério e me pus a esperar um enterro. Foi difícil, pois não me consentia me aproximar de certos cadáveres. Algumas entidades que não falavam comigo dispersavam uma matéria brilhante na atmosfera e os cadáveres ficavam vazios. Aquilo é ectoplasma, pensei. Depois disso, um enterro com quase nenhum acompanhamento chegou ao cemitério. O corpo inanimado era o de um homem que, bêbado, havia caído de um andaime. Espessa substância leitosa ainda lhe escapava abundante, dos orifícios e, inclusive, dos poros, a praticamente envolver-lhe toda a forma física. Dele, curiosamente, eu pude me aproximar sem qualquer embaraço e, após o seu corpo ter descido a cova rasa, postei-me ao seu lado e, com as mãos, comecei a me cobrir com aquele tecido gaseificado. O meu desespero era tamanho, doutor, que eu introduzia na boca, eu inalava através das narinas, como se eu fosse um paciente hospitalizado recebendo uma transfusão de sangue. Materialismo. Aos poucos, sem que eu pudesse explicar o fenômeno, prosseguiu dizendo, fui tomando forma humana, ou melhor, retomando-a. Era interessante observar. Felizmente, não havia ninguém por perto. A imagem que eu conservava de mim era tão forte em minha mente, que, devagar, fui reconstituindo, com a força do pensamento, detalhe a detalhe, inclusive a própria indumentária, aquela que, de hábito, eu envergava em meus derradeiros dias no corpo quando, infelizmente, tombei vítima do alcoolismo. Quando a metamorfose se completou, a minha primeira iniciativa foi a de procurar um espelho. Eu queria me ver. Saí do túmulo no qual praticamente me encontrava mergulhado e, percebendo um carro estacionado à porta do Campo Santo, me fitei no seu retrovisor externo. Era eu, sem tirar nem pôr. De imediato, acudiu-me uma ideia à cabeça: que bom seria, se eu pudesse, sempre, me conservar assim. Este corpo certamente não adoece, não morre, não estando sujeito às vicissitudes do corpo feito de carne. Talvez seja este o estado de perfeita imortalidade a que todos os homens aspiram. De certa maneira, inclusive, eu me remoçara e aquelas indisposições orgânicas haviam desaparecido. Mas infelizmente, notei, doutor, que se eu me demorasse exposto ao sol, os seus raios como que, lentamente, desintegravam a substância ectoplásmica que me revestia, devolvendo os seus elementos ao laboratório da natureza. Se tal não ocorresse, aquele estado, digamos, intermediário entre a vida e a morte do corpo, seria o ideal. A narrativa de Poe me surpreendia. Eu nunca havia lido nada parecido a respeito na extensa bibliografia espírita especializada. Com voz pausada e firme, o poeta desencarnado continuou o interessante depoimento. Por este motivo, doutor, eu procurava sempre nos dias de chuva ou nas tardes sem sol, quase escurecendo, e não podia prolongar as consultas excessivamente. Se, por vezes, demorava a aparecer para um novo diálogo, é que o ectoplasma não é tão fácil de obter assim. De fato, todas as criaturas encarnadas o possuem em estado natural, mas apenas o liberam em condições especiais e, mesmo assim, nem sempre na quantidade suficiente para sustentar uma materialização completa e de longo curso. Tentei manipulá-lo junto a algumas pessoas, todavia, não fui bem sucedido. O máximo que consegui foi uma materialização parcial da minha face ou de um dos meus membros, uma materialização fugaz, impossível de ser sustentada pelo tempo que me era indispensável ou que eu me propunha fazer. A comunicação da entidade já se estendia por quase uma hora e comecei a perceber que ideia modesta se desgastava. Não era prudente que avançássemos. Valendo-me de uma pausa que se fez espontânea, observei: meu amigo, o nosso tempo está se esgotando, sei disto, Dr. Redarguiu, e,
Por este motivo, tentei sintetizar. Sintetizando, você nos ofereceu muito material para reflexão. É quase inacreditável. Mas é real. E não pensem que seja somente eu a explorar os cadáveres em busca da substância que nos vitaliza. Muitos a desejam apenas em quantidade suficiente para que possam desfrutar dos prazeres que a matéria proporciona, dos prazeres que a morte nos subtraiu. Não existem prazeres desse outro lado? Questionei. Não é a mesma coisa, doutor. Quanto mais material, mas o prazer é prazer. Não deveria ser o contrário. Para os que se angelizaram, sim. Para nós outros, não. Ainda não aprendemos a perceber sem os sentidos físicos. Por exemplo, em matéria de sexo, o que nos interessa é o orgasmo, seguido de ejaculação. Como? Exclamei, duvidando. Materializados, podemos, sim, ejacular, doutor. Infelizmente, não me é permitido descrever-lhes uma experiência que tive aqui mesmo, na zona do meretrício. Você se relacionou sexualmente. Não inteiramente corporificado, tangibilizei-me o suficiente para deitar ao lado de uma mulher e fazê-la sentir o que sente quando em contato com a pele de um homem ambos atingimos o orgasmo e, depois de muito tempo, me senti ejaculando. Espírito não tem esperma. Espírito não reproduz. É um assunto que transcende o meu e o seu entendimento. Deus é espírito e, no entanto, o que? Retruquei, não conseguindo conter a curiosidade. Criou tudo o que existe, não é? Eu nada sei, doutor, mas lhe faço uma indagação. Como é que de Deus, que todas as filosofias religiosas proclamam ser a quintessência do universo, o etéreo Criador, o que é material poderia ter se originado? Não sei responder. Acredito que ninguém saiba. Ora, se assim é, não descreia da capacidade reprodutora dos mortos. A gestação humana pode não existir por aqui, mas o sexo existe. Você convida e poderia voltar para darmos sequência ao assunto. Você não é um espírito comum, apesar dos pesares. A sua bagagem intelectual é considerável. Vivi muito, doutor, e aproveitei pouco. Sinto que algo me atrai para minha terra, embora, se pudesse escolher, gostaria de reencarnar no Brasil. Não seria difícil conseguir pai e mãe por aqui. Aleguei. Sua capacidade e seu talento nos interessariam. O nosso país está precisando de apurar a genética, favorecendo o renascimento de entidades que nos impulsionem o progresso. O grande apoio seria bem-vindo. Vocês talvez estejam necessitando de intelectualidade, mas nós, por lá, estamos carecendo de espiritualidade. Quem sabe, em reencarnando daqui a algum tempo, eu consiga me ocupar da literatura e com maior proveito e favorecer aquela comunidade de espíritos. Está aprendendo depressa. Eu os ouço há muito e, agora, escutarei os instrutores que, deste outro lado, ensinam apenas aqueles que desejam aprender. Em nosso país, doutor, a colonização espiritual é diferente. As dimensões imediatas à morte do corpo são ainda controladas por interesses imediatistas. A nossa formação religiosa predominante nos impede de raciocinar em termos de fé. A letra mata. O espírito vivifica. Repeti. Agradeço a sua atenção, disse ao se despedir. Quem sabe, eu organize grupo e venhamos visitá-los, desde que um bando de agêneres não me procure. Brinquei. Não, aquela experiência ficou para trás. Cemitério não me atrai mais e muito menos cadáveres. Que Deus o abençoe em seus propósitos, meu irmão. Até qualquer tempo, em qualquer parte, doutor. Antes, porém, de sair, gostaria de lhe fazer um último pedido. Se eu puder atendê-lo, eu queria dar-lhe um abraço. A médium, acomodada rente à cadeira que eu ocupava na mesa, se colocou de pé e eu pude, fraternalmente, abraçar e apoiar. Adeus, doutor. As palavras em resposta morreram na minha garganta.
Esperei quase 5 minutos para me refazer da forte emoção e tomar as providências finais de encerramento da reunião. Aquela fora uma das mais lídimas provas que eu obtinha da imortalidade. Quando tornou-se, a médium estava extenuada, seu desgaste psíquico fora muito grande naquela noite. Um espírito admirável ele, não é, Inácio? Perguntou, procurando devolver a naturalidade ao ambiente de nossa reunião. Custa-me crer que tenha se frustrado tanto e realizado aquém de suas possibilidades. Certos espíritos disse Demodesta são capazes, mas, quando reencarnam, o assédio espiritual sobre eles é muito grande, pressentindo-lhes a capacidade de realizar. Os obsessores procuram comprometê-los. Creio ter sido o caso do nosso poeta que se comunicou nesta noite. Reencarnou atormentado, viveu atormentado, desencarnou atormentado e atormentado estava. Algumas inteligências, inexplicavelmente, só produzem assim debaixo de provas acerbas. Então, se assemelham aos médiuns. Sentenciei, para descontrair. O médium, Inácio, é uma força cega, sem que a lâmina se atrite, ela não corta. No médium que não sofre na infância, na adolescência ou na juventude, a mediunidade é artificial. Deveríamos, então, Modesta, instituir o Dia Nacional do Sofrimento dos Médiuns. Eu me candidato a fazê-los sofrer. Você não toma jeito, Inácio, se, para ser médium, tiver que sofrer. Eu não quero ser médium. Ser médium é inevitável sofrer também. Então, eu fico com a mediunidade e vocês ficam com o sofrimento. Quem colhe a rosa, colhe o espinho, encerrou a nobre dama de caridade, já um pouco mais refeita. Olhem o chá quente de canela. Anunciou uma de nossas irmãs que, providencialmente, tinha ido até a cozinha. Eu prefiro o café, disse. O café virá em seguida, doutor. Inácio, você não prefere o café? Foi a vez de Demodesta me chatear. Você prefere o que acompanha o café? Como é que você sabe que eu estou louco para acender um pito? Não é preciso ser médium para isto. Eram assim as nossas reuniões mediúnicas no sanatório, sérias e descontraídas, fraternas e esclarecedoras. Infelizmente, tempos que já se foram. Causas da aflições. Em minha condição de médico espírita, mais espírita do que médico, sempre procurei enfatizar da tribuna, nos meus escritos ou junto aos meus pacientes, que nem todas as provas e lutas que faceamos têm a sua causa no passado. O karma é a atitude de todo dia. Evidentemente que as nossas imperfeições estão na base das experiências que vivenciamos. A vida não comete injustiça com ninguém. Quem sofre é porque necessita aprender. Sem o concurso da dor, o homem não avançaria. No entanto, não podemos fugir à realidade de que, se ontem se reflete sobre o hoje atenua ou agrava o ontem. O destino, por assim dizer, não é uma construção definitiva. Temos, nas mãos, o projeto do que somos e do que seremos. As decisões que tomamos no presente, as nossas opções, escolhas e preferências é que dão ensejo a que muitos males se nos compliquem, dando origem a novos e, por vezes, mais graves padecimentos. Ninguém reencarna para agir compulsivamente. Logo, não podemos culpar o passado pela nossa viciação de espírito. Quando retomamos o corpo, o fazemos ante a justa expectativa das leis que nos governam de que melhoraremos. Digo-lhes que, dos meus pacientes no sanatório, muitos poderiam ter evitado a internação ou a cronificação de suas provas, caso eles mesmos tivessem tomado um outro caminho ou contassem, desde a infância, com o auxílio de quem, por eles, verdadeiramente se interessasse. A indiferença dos familiares, o seu descaso afetivo S/vertical, segundo eu podia constatar, era a causa determinante ou, me expressando melhor, coadjuvante, nos quadros psiquiátricos e espirituais que se complicavam para a maioria dos meus pacientes. Em alguns familiares,
inclusive, que acompanhavam seus entes queridos nas consultas. Eu constatava uma certa aversão psicológica pelo doente, como se ele lhes fosse obstáculo à felicidade e à paz social. Os cuidados iniciais, quando existiam, acabavam cedendo lugar ao ressentimento, ao desânimo, à sensação de fracasso. Então, eu verificava que aquele enfermo como que viera de encomenda para quebrar o orgulho da família. Sim, porque, quando tudo está bem conosco, não sabemos quem somos e do que somos capazes. Certas famílias bem postas na sociedade, com status, dinheiro e prestígio, tinham vergonha de exibir os seus doentes, as suas ovelhas negras. A sabedoria divina se manifesta de todas as formas, com o propósito de nos educar. De muitos pais e filhos, chegávamos a receber propostas financeiras vultosas para albergarmos no sanatório. Em definitivo, os filhos e os pais problemáticos. Isto aqui não é pensão, respondia uns e a outros. Os pacientes não nos pertencem. O karma diz respeito a vocês e não a nós, que temos aqueles que nos são próprios. Aproveitem a oportunidade para um melhor relacionamento afetivo. Não ignorem os que hoje sofrem mais, porque, amanhã, vocês poderão estar em idêntica situação. Quase sempre, no entanto, a minha voz, pelo menos neste sentido, ecoava como a de João Batista, o precursor, clamava no deserto dos corações endurecidos. Raros aqueles que polemizavam comigo conheciam a minha têmpora, todavia simplesmente ignoravam as minhas colocações. Deixavam o doente sob os nossos cuidados quase que os esqueciam conosco, às vezes. Para dar alta a um paciente, eu precisava recorrer à polícia, com o propósito de obrigar os responsáveis por ele a buscá-lo. Aos poucos, fui entendendo que, de fato, não existe processo kármico isolado. Somos instrumentos de purificação uns para os outros e simplesmente a presença de um desequilibrado mental ou desajustado social na família é fator indispensável ao progresso de todo o grupo. Muitos cientistas e pesquisadores chegaram a importantes descobertas médicas, incentivados pelas próprias limitações de caráter físico ou daqueles que lhes eram da maior estima. O mundo deve à dor o mesmo que deve ao amor. Creio não ser temerária esta minha afirmação e espero que ninguém a interprete ao modo dos protestantes, ou seja, ao pé da letra. O amor nos tutela na caminhada, mas é a dor que nos leva a avançar. Doutor, o que faço com o meu filho? Perguntava-me um pai aflito. Está com 25 de idade e não quer trabalhar. Dorme a manhã toda aí, à tarde, perambula pela cidade. À noite, ninguém o aguenta dentro de casa, bate portas e janelas, ouve rádio na maior altura e fala palavrões, fica agressivo. Que providências tomarei com a minha mãe, doutor? Indagava-me uma filha. Eu me casei, mas o meu esposo não a quer mais na nossa casa, nenhum dos meus irmãos a assume. A minha mãe é doente há muitos anos. O meu casamento está ameaçado. Doutor, dizia-me um neto, meu avô está esclerosado, a minha avó morreu e ele veio morar conosco. Suja a casa inteira. Rima sem parar e queime os lençóis da cama, quase que incendiou o quarto. Eu tenho que trabalhar e não posso olhá-lo. A minha mãe, que é viúva, quebrou a perna e se movimenta com dificuldade. A minha filha é esquizofrênica, doutor, queixava-me uma senhora. Somos eu e ela dentro de casa e o meu segundo marido. Precisei me casar de novo. Sinto o interesse do meu esposo por ela, percebo os olhos dele percorrendo o corpo dela. O que devo fazer? Internar a menina ou mandar embora o homem que trata de nós? Eu não tenho qualquer renda. O meu irmão morreu e deixou-me por herança um sobrinho problemático. Rima maconha. Bebe e anda com más companhias, explicava-me um tio desanimado. Quer dinheiro toda semana e vive dizendo que enganei o pai dele, que era meu sócio numa empresa. Tenho vergonha dos vizinhos, ele não me respeita, mas a consciência não me permite mandá-lo embora. Vive dando maus exemplos para os meus filhos.
A minha esposa enlouqueceu. Não tive culpa. Desde que nos casamos, nunca combinamos. Ela me evitava na cama e acabei arrumando uma amante. Contaram para ela que, por 2 vezes,